Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para Brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Prezia. Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Caio. Nós somos dois irmãos que moramos na costa oeste do Canadá, na região de Vancouver. Eu moro bem no centro de Vancouver e o Caio, a outra voz do podcast, mora na bonita Port Coquitlam. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme? E aí? Tudo bom. Caio, primeiro, antes de mais nada, gostaríamos de avisar que no dia 22 de fevereiro de 2016, ou seja, esse mês, em breve, nas próximas semanas, nós iremos abrir inscrições para a nossa área VIP, é o Canadá para Brasileiros VIP.com. Então, se você tem interesse em acessar o nosso guia, o nosso conteúdo exclusivo e também fazer parte da nossa comunidade VIP privada no Facebook, essa é a chance, essa vai ser uma das poucas vezes no ano que nós iremos abrir inscrições. Para você ter uma ideia, a última abertura aconteceu em novembro de 2015, então essa é uma oportunidade única, ótima para você ser o nosso assinante. Então basta entrar no Canadá para Brasileiros VIP.com, não tem o BR, é .com, e colocar o seu e-mail lá que o Caio no dia 22 de fevereiro vai te mandar um e-mail com um link para assinatura. Então, Caio, antes da gente ir para o tema principal, que é eu estou velho para imigrar, ou eu estou velha para imigrar, geralmente eu não sei porquê, é homem, né? Homem fica mais encanado com a idade. O assunto é imigração. Eu não sei porquê, mas pelo menos os homens reclamam mais da idade. É engraçado, né? A mulher ela lida bem melhor com a questão da idade, né? Sim. Então, antes da gente ir por esse tema principal, que é um dos temas mais debatidos na nossa comunidade privada de assinantes no Facebook, gostaria de dar uma boa notícia nesse mundo de más notícias. É incrível, né? Como tem uma notícia na internet. Você abre a internet, é só notícia ruim. É engraçado, as pessoas conseguem criar até notícia ruim sobre o Canadá. Uma notícia boa é de que aí essa notícia vai para os haters do Canadá. O pessoal que critica o Canadá é que o Canadá foi eleito esse mês, num relatório divulgado esse mês pelo World Economic Forum, como o país com melhor qualidade de vida do mundo. Então, parabéns para o Canadá, parabéns para os canadenses. Eu fico feliz de ter escolhido o Canadá. Eu sei que tem muita gente na internet, eu já vejo muito debate na internet, cara, que às vezes o pessoal fala, no Canadá nem tudo é perfeito, tem uns mendigos, tem um urso, tem não sei o quê, bababá. Mas a verdade é a seguinte, se você comparar o Canadá com qualquer outro país verdadeiro, real no mundo, pelo menos segundo esse fórum, o Canadá está em primeiro lugar. É o melhor lugar do mundo de qualidade de vida. Sim. Então a gente fica muito feliz com isso. É óbvio que se você comparar o Canadá com Alice, o País das Maravilhas, né, é óbvio que o Canadá talvez não seja tão bom quanto, mas se você comparar com qualquer outro país, seja na Europa, né, seja aqui no continente americano, o Canadá é o melhor lugar para se viver, sem dúvida nenhuma. Então, vamos passar para o tema principal desse podcast, que é eu estou velho ou estou velha para imigrar? É engraçado, essa questão da idade é uma das um dos posts, é uma das perguntas, é um dos temas de debate mais populares que a gente tem na nossa comunidade privada do Facebook. Às vezes a pessoa nem pergunta só sobre a questão da idade, mas a questão da idade sempre está incluída na pergunta ou está implícita na pergunta. Então a gente gostaria de trazer essa questão que está muito popular na nossa comunidade privada também para as pessoas que ouvem o nosso podcast. Então a gente gostaria de desenvolver e comentar sobre isso. Se a questão da idade ela realmente é um fator para que você deve se preocupar, é realmente um fator que pode impedir você de vir para o Canadá. Sim, Guilherme, preciso de cortar aqui antes da gente começar a desenvolver nesse tema importante. Eu também queria deixar um recado aqui para as pessoas mais jovens, né? Porque eu posso falar por experiência própria, porque quando eu vim para o Canadá quando eu tinha 24 anos de idade, eu comecei meu planejamento quando eu tinha uns 22, 23 anos.
Eu acho que a primeira vez que eu realmente falei assim, não, eu quero sair do Brasil, eu quero morar no Canadá, acho que eu tinha uns 19 anos. Antes eu tinha interesse já de sair do Brasil, né? Ou ir fazer faculdade nos Estados Unidos e tal. Mas o interesse pelo Canadá, eu acho que se não me engano eu tinha uns 19 anos. E, e o tempo voa, né? E a gente vê que tem muita gente que deixa pra depois. A pessoa fala assim, assim que eu terminar isso, assim que eu fizer isso, isso, aquilo, aí eu começo a pensar. A gente vê assim que a gente recebe mensagens de as pessoas mais jovens que ainda não tem um comprometimento ou ainda, sabe, fica falando assim, eu vou deixar isso pra depois, eu vou ver como é que as coisas né, vão indo pra depois pensar nisso. O meu conselho comece a pensar nisso o quanto antes. Se você tem esse interesse, comece a pensar o quanto antes. É muito mais fácil você fazer isso agora, enquanto você é solteiro, né, não tem filho. É mais fácil você fazer isso agora, tomar conta de tudo e começar o planejamento do que você deixar para depois, né? A gente sabe como que é a vida, né? Vem uma coisa aqui, outra ali, a gente acaba atrasando as coisas, jogando o plano para frente. Quando você vai ver, você já tá aí de 23 anos, já tá com 28, 29, aí você bate o desespero, você fala, eu quero imigrar. O Caio é curioso que esses dias eu recebi uma mensagem no meu Facebook, porque o pessoal, o pessoal me entra pro meu Facebook, e aí às vezes manda umas perguntas, e teve um rapaz de 17 anos que me mandou a pergunta, Guilherme, eu já estou decidido a fazer faculdade no Canadá. E o que você acha, tal? E a primeira coisa que eu respondi para ele foi, primeiro, parabéns pela sua atitude, você está com 17 anos, eu gostaria de parabenizar você pela atitude e dizer que a maior parte das pessoas que me mandam e-mail, elas decidem vir para o Canadá ou decidem fazer faculdade já depois dos 30 anos. Sim. Então, excelente, você está com 17 anos, mas eu falei, eu não vou te dar nenhuma parecer, porque você tem 17 anos, eu não posso conversar com você sobre isso, longe dos seus pais, né? Você primeiro conversa com seus pais, entre num comum acordo e aí você vai atrás desse seu sonho. Sim. Então, o que a gente quer dizer com isso? A mensagem é óbvio, venha o quanto antes, mas agora a gente gostaria de gravar esse podcast também para as pessoas que já estão numa idade avançada, o que elas devem fazer. Então, Caio, vamos entrar agora nesse tema específico, direcionado para as pessoas que se acham velhas. Sim. Né? E é engraçado, esse tema, eu acho que o ideal é você dividir em dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto emocional, é aquilo que está dentro da sua cabeça te dizendo, eu me sinto velho, eu já estou velho, eu estou incapaz, o meu tempo já foi, a época que o Canadá já era, eu não posso mais. Ou o Canadá não aceita mais pessoas com a minha idade, né? Ou está muito difícil, quase impossível. Aquele, né, é aquela voz dentro da sua cabeça, o aspecto emocional. E a gente também vai abordar o aspecto técnico, mais relativo à imigração. O que, tecnicamente, a imigração diz a respeito do fator idade. O que você tem a perder pelo fato de você já ter uma idade mais avançada. Então, primeiro, por o primeiro aspecto, que é o aspecto emocional. É engraçado que quando você vê no Brasil, eu lembro, né, a gente morou 2/3 da nossa vida no Brasil, o Brasil, comparado ao Canadá, principalmente com você pode dizer, cara, comparado ao Japão, onde se valoriza muito as pessoas de idade, né? Sim. Comparado à Europa, que a Europa praticamente, pelo menos a região onde os meus sogros moram, na Alemanha, metade são pessoas de idade, né? Então, são países que valorizam o idoso. O idoso, ele tem uma posição na sociedade. Aqui no Canadá você vê, né, o idoso ele é muito respeitado e ouvido. E às vezes a gente vê que no Brasil, às vezes as pessoas que parece que depois de 40 anos não tem muito mais valor. E aí eu sentia isso no mercado de trabalho, né, quando a gente trabalhava no Brasil, que parece que o tiozão da firma, né, o tiozão com 40 anos de idade, parece que ele, a qualquer momento, ele pode ser demitido e trocado por um estagiário. Sentir ameaçado a todo momento, né? Ameaçado a todo momento, o que é um absurdo, né? Aqui no Canadá, o cara que vai ganhando experiência, a empresa quer manter, porque ele resolve problemas, ele tem experiência. Sim. E eu lembro que quando eu comecei a fazer estágio no Brasil, isso há 15 anos atrás, eu notei isso, que eu era meio que mal visto pelos tiozões da redação. Eu comecei a fazer estágio num jornal, né, o Jornal de Campinas, onde a gente morava no interior de São Paulo, e os tiozões, os repórteres mais antigos, eles me olhavam meio torto. É claro que tinha um pessoal gente boa, mas era 5%, né? Sim. A maior parte, você via que eles estavam com medo mesmo, esse molequinho aí de
de 20 e poucos anos vai tirar o meu lugar. É. A gente nota que no Brasil isso é muito forte, em comparação aqui, à Europa, ao Japão, outros lugares, né? Que a questão da idade, as pessoas com 40 anos, a pessoa se sente velho. E É. aí você até levantou um aspecto interessante, é que a questão de filho, quando você tem filho, parece que o tempo começa a passar mais rápido, né? Não, Você vê o seu filho, desculpa, você vê o seu filho crescer e parece que é uma mensagem na sua frente dizendo, ó, você está ficando velho. eu acho que às vezes até uma questão que a gente vê que a pessoa ela quase está jogando a toalha já nessa questão de imigração, achando que está muito velho, 35, 40 anos, tá ligado com isso, né? A pessoa já tem filho, o que pode deixar até essa pessoa mais cautelosa, né, em relação a executar esse plano, e a gente entende, a gente respeita isso, é lógico, né? Só que por outro lado, isso pode ser algo, né, muito bom que você está fazendo para seus filhos. Eu lembro que um dos motivos que me fez, né, vir para o Canadá, tal, buscar uma melhor qualidade de vida, foi que eu queria ter uma família e eu queria que meus filhos crescessem aqui no Canadá. Né? Então, e eu vejo que muita gente preocupada, será que meus filhos vão se adaptar? Como é que eles vão reagir? Não sei o quê. Sinceramente, eles não vão ter problema aí para se adaptar. Eu acho que essas pessoas aí que a gente tá nessa época já, né, Guilherme? 35, 40 anos, eu acho que a pessoa ela tem uma chance maior, às vezes, de lidar com a adaptação do que os filhos. Então não precisa se preocupar com isso. Foque, né, em você, os seus filhos vão se adaptar e isso vai ser uma coisa muito boa que você vai estar fazendo para eles, sem dúvida. Cara, eu confesso que eu, quando vim para o Canadá, não imaginava que eu iria ter filhos. Eu lembro, Inclusive, quando meu filho nasceu, eu assustei. Quando a minha esposa falou que estava grávida, eu tô... E aí eu lembrei de uma entrevista que o John Lennon, né, dos Beatles, né, ele deu para a revista Playboy dizendo que a maior parte das pessoas nasce de uma garrafa de uísque, né? E ele tem certa razão nisso. Mas voltando ao tema do podcast, né, falando sobre idade, a gente está falando sobre idade. Sim. A verdade é que essa questão de você se achar velho só está em você. Sim. E é uma questão só de você virar a chave, né? Porque a gente vê, né, Guilherme? Desculpa te cortar, mas a gente vê, às vezes, isso assim, quase diariamente. A pessoa manda um e-mail pra gente e fala assim: você começa a ler um e-mail pra pessoa e fala, nossa, a pessoa deve ser muito velha, né? Mas a pessoa fala assim: não, eu tenho 35 anos de idade. E a pessoa, ela tá se achando velha já, ou 38 anos, né? E a gente. E isso né, acontece com muita frequência. Não, é engraçado que a gente teve na nossa comunidade uma pessoa que falou assim, eu já tô com 35 anos, já tô velho, né? Eu falei assim, pô, então o que sobra de mim? Eu tenho 38. Eu falei assim, eu tenho 38, eu ainda continuo sonhando que eu tô na escola de pijama. Eu continuo tendo esse sonho, né? Eu tava brincando com ele, né? Mas é um problema mais fundo, né, Guilherme? Né? É um sonho, eu tava até comentando com o filho que eu tinha esse sonho quando eu era criança, de sonhar que eu tava na escola de pijama, eu esqueci de colocar um uniforme. E é engraçado, eu não me sinto velho, né? Apesar de, claro, né, a idade é uma coisa que o tempo ele vai passando. Mas a verdade é que você tá com 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, isso daí é uma questão de você virar a chave na sua cabeça ou não. Você tem a opção, e aí a liberdade nossa, né, de ser humano, é de dizer, não, eu tô velho, eu realmente tô velho, não vou fazer mais nada, ou não. Eu continuo jovem, tô saudável, a minha esposa me apoia, eu tenho dinheiro, ou eu tenho saúde para trabalhar e conseguir dinheiro para vir para o Canadá. E aí, o que sempre me empolgou e sempre me elevou, toda vez que essa voz na minha cabeça diz, você está ficando velho, seu filho aí com 6 anos de idade e tal, eu vejo os exemplos de pessoas famosas que ficaram só, que começaram a ter sucesso na vida com uma idade já mais avançada. Muito mais avançada do que aquilo que a gente está falando aqui, né? Muito mais. Por exemplo, tem um exemplo aqui no Canadá, é o Jim Treleaven. Ele é o dono do Boston Pizza, uma das maiores redes de pizzaria aqui do Canadá, tem a loja inclusive nos Estados Unidos. Além do Boston Pizza, ele é dono do Mr. Lube, que é troca de óleo, né? Uma franquia de troca de óleo aqui no Canadá, e outras dezenas de negócios. Hein? E a história dele, olha que curiosa a história dele. Ele se aposentou como policial federal, né? Que é a polícia montada aqui do Canadá, e quando ele já estava com 40 e poucos anos, ele falou assim, não, eu não vou ficar em casa como aposentado, que nem meus colegas policiais. Eu vou atrás do meu sonho. E aí ele abriu uma pizzaria no interior de British Columbia,
a família criticou, tirou um sarro, pô, o que você está fazendo, né? Você está aposentado, você vai procurar sarna para se coçar. Resultado, com 50 e poucos anos ele começou a ganhar dinheiro e ficar rico, e hoje ele é um milionário, ele está com 70 e poucos anos, inclusive ele mora aqui no centro de Vancouver. No centro, né? Então, essa história do Gentry Living é muito inspiradora. Toda vez que bate esse negócio, pô, eu tô ficando velho, eu tô com 38 anos, eu lembro do Gentry Living. E aí você vê essas pessoas, elas parecem que elas têm mais energia do que muita gente com 25 anos de idade. E é só uma questão que eles chamam aqui no Canadá de mindsetting. Você regular a sua cabeça. É a mentalidade que você precisa ter, né? A mentalidade, exatamente. E aí um outro exemplo, que também é uma pessoa que a gente está lendo um livro atualmente, chama Grant Cardone, é um multimilionário dos Estados Unidos, ele tem mais de 10 mil imóveis para alugar, ele escreve livros, ele é best-seller no New York Times, e ele com 25 anos, ele está numa clínica de recuperação de drogados. Com 30, ele se recuperou, com 30 e poucos anos ele decidiu abrir a empresa dele, e ele ficou rico com 40 anos, a partir dos 40 anos. Sim. Hoje ele está com 55 e ele virou pai agora, há pouco tempo. Ele virou pai com 50 anos de idade. Então você imagina, um cara desse é muito inspirador. Toda vez que eu preciso buscar inspiração, eu leio os livros dele, vou no YouTube, vejo ele faz diversos seminários. Então é outro exemplo. E é engraçado que a gente teve um assinante, a gente estava discutindo na nossa área, na área VIP, na comunidade VIP do Facebook, exatamente sobre esse tema, e a gente teve um assinante nosso que postou uma imagem muito interessante que mostra que diversas pessoas que ficaram famosas no mundo de negócio ficaram famosas depois dos 35 anos de idade. E aí, nesse gráfico, eles dão um exemplo, por exemplo, do Jimmy Wales, ou Wallace, eu não sei como pronuncia o nome dele. Ele criou a Wikipedia, ele estava com 35 anos de idade. Aí um outro exemplo, o fundador do Bradesco, né, acho que é o maior banco do Brasil, né, ou os maiores bancos do Brasil, o Amador Aguiar, ele fundou o Bradesco em 1943, quando ele já tinha 39 anos de idade. E aí um último exemplo também, assim, para fechar, para as pessoas, né, não terem mais desculpa com relação à idade, é o John, perdoe meu francês, Pemberton, o inventor da Coca-Cola. Ele tinha 55 anos de idade quando ele fundou a Coca-Cola Company. Então aí você já vê como que esse fator idade é muito relativo, e aí você vê que muitas pessoas só têm sucesso depois dos 35 anos, ou mesmo 40, ou mesmo 50 e poucos anos. Sim, isso não precisa ser diferente com a imigração, né? De forma alguma, porque se hoje você está com 35, você está se achando velho, quando você chegar com 45, você vai se arrepender de quando você tinha 35 e ficava te acusando de ser velho. Sim, Então, vamos fechar dessa parte emocional. Acho que as pessoas já tiveram uma boa ideia. Eu espero que nessa primeira parte inspire as pessoas a mudar, né, a pensar diferente. Como essas pessoas também nos inspiraram a acreditar que a questão de idade não quer dizer nada. A questão na verdade, é a sua cabeça que vai ditar o ritmo da sua vida. Vamos agora, Caio, passar para o segundo aspecto, que é o aspecto mais técnico, o aspecto mais relacionado à imigração canadense. Sim. E avaliando de forma seca, você vai ver que o Express Entry, que é o processo de imigração federal para o Canadá, você vai ver que o Express Entry ele tem um total de 1.200 pontos, ou seja, você pode somar o máximo de 1.200 pontos o seu perfil para se qualificar para a imigração. E aí você verifica que o fator idade representa um máximo de apenas 110 pontos. Sim. Ou seja, o fator idade ele representa menos de 10% do total de pontos que eles vão avaliar o seu perfil. Isso pode variar um pouquinho, essa pontuação, se você é solteiro ou casado, mas essa margem, essa porcentagem não muda, né? Praticamente. Então você vê que o fator de idade ele é o que? 8% só da grade de pontos do Express Entry, né? Esse é só um exemplo ilustrativo, a gente não quer entrar em contagem de pontos. Sim. Esses 110 pontos refere-se ao solteiro, se você imigra de forma solteira, mas o que a gente quer nesses comentários é mostrar para você uma questão de proporção de pontos.
Sim, é a importância que essa questão da idade tem no Express Entry, né? Então, o resultado é que menos de 10% do total dos pontos do Express Entry, do processo federal de imigração para o Canadá, são do fator de idade. Sim. E aí, vamos entrar um pouco mais específico nisso. Se você tem de 20 a 29 anos e você está aplicando solteiro, né? Vamos partir do fator solteiro. Sim. Você não está vindo com alguém. Você recebe, de 20 a 29 anos de idade, você recebe esse total de 110 pontos. Sim. Se você tem 40 anos, você vai receber 50 pontos. Ou seja, a diferença entre você ter 29 anos, até 29 anos de idade, e ter 40 anos de idade é de apenas 60 pontos. Ou seja, 5%. vamos arredondar É. 5% do total de pontos. Você só perde 5% do total de pontos do processo federal. Sim, e também o que acontece é que quando a pessoa já está numa idade aí de 35, 40 anos, ela, na maioria das vezes, ela tem uma experiência de trabalho maior do que uma pessoa que tem 22 anos de idade, né, que pontua máximo na questão da idade. Então, na verdade, você pode compensar alguns desses pontos com a experiência de trabalho. Então, na verdade, você não vai estar perdendo 60 pontos, velho. Isso, você consegue reduzir isso ainda um pouco. Então, assim, é uma margem muito pequena, mesmo que você tenha aí esteja aplicando pensando, né, em migrar com 40 anos de idade. Você pode, por exemplo, ter um inglês melhor que um rapaz de 29 ou uma garota de 29. Sim. E se você tem um inglês melhor, aí você tem um pouco de francês. Vamos ser mais prático, né? Geralmente a pessoa só fala o inglês ou o francês. Vamos supor que o seu inglês é melhor, você pode pontuar mais, inclusive. Então, eu diria que essa diferença de pontos de idade pode cair para menos 3% do total de pontos do Express Entry. Sim, É irrelevante se você vê o seguinte aspecto que a gente já bateu bastante. O Express Entry tem um total de 1.200 pontos. Metade desses pontos, 50% desses pontos, ou seja, 600 pontos, são dados para pessoas que têm ou uma oferta de trabalho de uma empresa canadense, sim, ou que tem uma nomeação de uma província canadense. a pessoa pode ganhar até 600 pontos a mais, né? Então, você imagina que 50% do total de pontos você pode ganhar recebendo uma oferta de trabalho. E aí tanto faz se você tem 40 anos, se você tem 29, 35 anos. Exatamente. A oferta de trabalho não leva em consideração a sua idade, mas sim o fato da empresa querer te contratar, ou mais sim o fato de uma província querer te convidar a imigrar. Sim. Então você vê que se você for analisar friamente a questão da imigração, você vai ver que a gente pode tratar como quase irrelevante a questão da idade. Sim, exatamente. É o que a gente sempre bate. Por que você não corre atrás de vir para o Canadá, fazer uma faculdade, receber autorização para trabalhar? Porque quem faz faculdade no Canadá pode estudar e trabalhar, e dependendo do curso, dependendo de você atender a determinados requerimentos, você ainda pode receber um visto para trabalhar após a conclusão do seu curso. O que pode te dar aí a oferta de trabalho e você ter 600 pontos extras. O que a gente quer com esse podcast é mostrar, porque a gente tem contato diário com pessoas desse perfil, né, 35 anos, 40 anos, é mostrar que essa barreira está muito mais no emocional do que na parte técnica da imigração. Só que muita gente utiliza a parte técnica para justificar o porquê pode não dar certo, ou porquê a pessoa vai desistir, ou diversos outros motivos, né, obstáculos que a pessoa está colocando nisso. O que a gente quer nesse podcast é tirar sua preocupação nessa parte técnica e mostrar que só depende de você. De você ter essa vontade, né, você realmente fazer as coisas acontecerem, ir atrás das coisas, porque a questão técnica não vai te barrar para você executar esse plano. Exatamente. O que a gente quer é que esse podcast seja uma espécie de exorcismo contra a ideia de que eu estou velho. Eu estou com 35 anos, estou com 40 anos, estou velho e joga a toalha. Sim, com 35, agora você pode emigrar, você pode fazer uma faculdade no Canadá, você pode fazer uma pós, você pode aprender inglês se você quiser. Isso só depende de você. A gente vê muita gente, eu não tenho inglês, o quê? Aprende, começa a estudar, né? Investe nisso. É o tipo da coisa que você só depende de você.
Né? Se você realmente... Eu pelo menos, não conheço nenhuma pessoa que falou assim, ó, eu quero realmente aprender um novo idioma, eu vou me dedicar a isso, e depois você vê que a pessoa não consegue. Não. Quando a pessoa realmente ela quer estudar um idioma, quer aprender, ela vai atrás, ela consegue. Porque só depende dela, só depende da força de vontade dela. Então, isso está muito mais ligado ao mindset, né, a mentalidade da pessoa frente a esse plano, frente a essa vontade e a determinação da pessoa em fazer isso acontecer, do que a pessoa colocar uma desculpa na questão técnica ou outras, né? Então, o que a gente quer com esse podcast é que você tire a atenção do Fatoridade e foque a sua atenção naquilo que é importante você saber sobre imigração. É curioso, cara, que em dezembro de 2014, antes do Express Entry, antes desse novo sistema de imigração Canadá entrar em vigor, nós publicamos e adiantamos o que iria acontecer com a imigração. Nós publicamos um podcast que chama Como Triplicar Suas Chances de Imigração. E nesse podcast a gente comentou exatamente o fato de que hoje todo mundo comenta, mas na época a gente foi o primeiro, de dizer que venha fazer uma faculdade. A faculdade pode te ajudar a triplicar suas chances de imigração, porque a faculdade permite a você a trabalhar. E o trabalho permite a você ter uma chance de ser convidado por uma empresa canadense, a ter uma oferta de trabalho. E é curioso que a gente foi até conservador quando a gente disse, em dezembro de 2014, que isso pode ajudar você a triplicar suas chances de imigração. Porque quando saiu o relatório estatístico da imigração canadense no meio do ano de 2015, ou seja, o primeiro semestre, relatando o primeiro semestre do Express Entry, a gente notou que 85% das pessoas que foram convidadas a emigrar através do Express Entry, 85%, elas já estavam no Canadá. Ou seja, no mínimo, você estando no Canadá, você triplica as suas chances de emigrar. Não, e a gente fala de oferta de emprego, você tem lá uma oferta de emprego, né, ou interesse de uma província, mas também quando você vem fazer uma faculdade aqui, se você trabalha por um ano, se você obtém um ano de experiência de trabalho no Canadá, você ganha pontos extras para o Express Entry. E assim, eu não lembro exatamente quantos pontos, pode ser 50, 60 pontos, que é aquela diferença de quem tem 22 ou 40 anos de idade. Então, se você obtém uma experiência de trabalho no Canadá por um ano, você pode entrar no Express Entry, você pode ganhar uma pontuação a mais que cobre completamente 100% aí essa diferença de idade. Exatamente, cara. E já faz 4, 5 anos, né, que a gente vem falando essa questão de fazer faculdade, trabalho no Canadá, é a melhor forma de você imigrar, né? E por que foi importante a gente adiantar esse tema? Porque desde 2013, principalmente em 2014, a gente trabalhou em guias para ajudar você a se qualificar para a imigração. E na época, antes mesmo do Express Entry entrar em vigor, o Caio criou um guia de como você procura por faculdade que atenda aos seus planos de imigração. Esse guia completo está na nossa área VIP, inclusive. Diversos cenários de planos de imigração, né, com diversos exemplos, tudo, guia, como para procurar, como você planejar, né, uma linha do tempo para você saber exatamente o que você precisa fazer. É um guia completo, né, sobre faculdade. Como você mandar e-mail para a faculdade, já tem os templates, já tem os modelos de e-mail. Tudo traduzido para o inglês, né? Traduzido para o inglês, você cola, copia e manda para a faculdade. Então a gente se adiantou a essa tendência que se estabeleceu a partir do ano passado, de 2015, né, que é uma realidade agora em 2016, a gente se adiantou, e já em 2014 a gente já disponibilizou esses guias na nossa área VIP. Então, é por isso que, exatamente por isso que eu estou comentando, porque a importância de você se qualificar da forma correta para a imigração. E a verdade é que os números não mentem. 85% das pessoas convidadas a emigrar, elas já estavam no Canadá, ou estudando, ou trabalhando. Sim, exatamente. Então, para terminar esse podcast, eu gostaria de lembrar que no dia 22 de fevereiro nós iremos abrir vagas para a nossa área VIP. Se você tem interesse em ser nosso assinante, fazer parte da nossa comunidade privada no Facebook, basta acessar agora www.canadaprabrasileirosvip.com. Legal. Então é isso, e a gente se vê no próximo podcast. Obrigado a todos por estar ouvindo a gente. E não esqueça de deixar seu comentário no nosso blog. Muito obrigado, até o próximo podcast. Até o próximo. Tchau, tchau.